Galera, bora ver o pacotão de possíveis reforços do Corinthians para a temporada 25-26. Antes, deixa o like no canal, se inscreve para estar sempre por dentro de todas as informações em primeira mão do Corinthians, ativa o sininho de notificações para receber logo de cara. É isso, bora pro vídeo. Aqui no canal do Cereto e um assunto que o torcedor adora, que é o mercado da bola, né? A janela de transferências abre apenas no mês de julho, né? No mês de julho e vai até setembro. É uma janela importante para o Corinthians. O Corinthians está em busca de reforços. O Corinthians quer atacantes, quer laterais, quer zagueiros, quer meio-campistas, enfim. O Corinthians quer goleiro reserva, quer se reforçar para todas as posições praticamente. O desafio é contratar jogadores que estejam livres no mercado para que o Corinthians não tenha que gastar, tenha que fazer um investimento, né? Então esse é o desafio do Fabinho Soldado, da diretoria do Corinthians, nesta janela do meio do ano. Mas a informação que eu quero trazer, primeiro a informação da Gazeta Esportiva, do repórter Marcelo Basségio, dando conta de que o Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, tem conversas avançadas para se retornar o mais, para se tornar, perdão, né, para se tornar o mais novo reforço do Corinthians. Então, Igor Vinícius já com conversas avançadas para ser o reforço do Corinthians. O lateral direito que perdeu espaço no São Paulo está fora dos planos do técnico Luiz Zubeldia para o restante da temporada. Com isso, ele abriu negociações com 4 clubes brasileiros. Além do Corinthians, Santos, Fortaleza e Vasco manifestaram interesse pela contratação do Igor Vinícius. Ele é reserva no São Paulo. Cedric é o lateral direito titular da equipe do São Paulo. Então o Igor Vinícius já trabalhou com o Dorival Júnior, né? Ele era reserva com o Dorival Júnior também. A época em que o Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, em 2023, o titular do São Paulo era o Rafinha. O Igor Vinícius era reserva. Mesmo assim, o Dorival Júnior indicou o Igor Vinícius para ser opção da lateral direita do Corinthians. O Corinthians que só tem o Mateuzinho como lateral direito, o Léo Maná deve ser negociado, não inspira confiança o Léo Maná, lateral direito das categorias de base do Corinthians. O Fagner foi emprestado para o Cruzeiro, todo mundo sabe. O Félix Torres tem sido improvisado na posição em alguns jogos. Portanto, o Igor Vinícius, que tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2025, ele, no momento, ele está se recuperando de uma contusão. Outro jogador que pode ser reforço, e essa informação é do Jorge Nicola, é o zagueiro Patrick, que tem 26 anos, jogador do Novo Horizontino. Ele está, segundo o Nicola, na pauta do Corinthians, na lista de possíveis reforços para a sequência da temporada. O Patrick, jogador do Novo Horizontino, também teria sido indicado pelo Dorival Júnior. Ele também teve passagens pelo ABC de Natal, pelo Flamengo de Guarulhos e pelo Esporte Clube São Bernardo. É um jogador canhoto, é zagueiro. Todo mundo sabe que o Corinthians está buscando zagueiros, né? Os zagueiros do Corinthians, a defesa do Corinthians, os zagueiros do Corinthians estão muito mal, né? O Novo Horizontino disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, então significa dizer que o Corinthians também está de olho na Série B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians enfrentou o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista, enfrentou o Novo Horizontino pela Copa do Brasil e deu para observar bem a qualidade do futebol do Patrick. Destacou-se o Patrick, chamou a atenção. É um zagueiro que pode ser contratado
pelo time do Corinthians. É claro que outros nomes serão especulados, pensa em reforços. Eu trouxe ontem que o Fabinho Soldado já disse em entrevista que a prioridade é a contratação de um ponta direita. E o Samir Carvalho trouxe a informação de que o Corinthians tem um interesse na contratação do Elinho, atacante, revelado pelo São Paulo, se eu não me engano, jogou no São Paulo, né? Não sei exatamente se ele foi revelado pelo São Paulo, mas jogou no São Paulo, jogou no Bragantino, no Red Bull Bragantino, e foi negociado com o Toluca do México. Foi negociado com o Toluca do México por 13 milhões e meio de euros. Jogador foi revelado sim no São Paulo. Revelado no São Paulo, nas categorias de base do São Paulo. É do interesse do Corinthians. Acontece que o Corinthians quer contratá-lo por empréstimo. E o Toluca já disse que não tem interesse em negociar o jogador por empréstimo, a não ser por uma venda, né? Poderia negociar por uma venda, poderia negociá-lo em definitivo, mas o Corinthians não tem dinheiro para contratar o jogador em definitivo. O Corinthians terá muitas dificuldades nesse mercado da bola, né? O Corinthians, ele tem interesse em reforçar o seu elenco, precisa da contratação de um atacante, precisa da contratação de um ponta, mas não tem dinheiro para contratar. Vai ter que buscar jogadores que estão livres no mercado. Se o jogador já estiver no empregado, aí vai ser complicado, porque o Corinthians vai ter que convencer o clube a emprestar o jogador. E no caso do Toluca, não existe nenhum interesse para que faça a transação por empréstimo. Inclusive, a Rádio Craque Neto é que trouxe essa informação, pelo menos eu vi divulgada na Rádio Craque Neto. O David Pastor, lateral direito que está no futebol português, pode ser o novo reforço do Corinthians para a lateral direita. Quem é David Pastor, jogador que está no Farense, time do futebol português? É brasileiro, tem 25 anos, teve passagem pelo Londrina do Paraná, pela Ferroviária de Araraquara, aí foi para o futebol português em 2022, jogou no Leixões de Portugal, também no Portimonense de Portugal, antes de ser contratado pelo Farense de Portugal. O jogador que também joga, além da lateral direita, ele joga na meia direita. Então é um jogador polivalente, o David Pastor. Não tenho informações sobre a questão do contrato dele, né? Eu estou aqui vendo o Transfer Market sobre a questão do contrato. O contrato dele vai até 30 de junho de 2027. Então ele tem contrato até 30 de junho de 2027. Então o Corinthians tentaria a contratação por empréstimo, né? Para trazer o jogador, contratar um atacante. O Corinthians continua no mercado buscando, tentando a contratação de um atacante. E o nome da vez é o Ronald, atacante do Suécia, que está na segunda divisão do futebol da Inglaterra, na Championship, segunda divisão do futebol da Inglaterra. O Corinthians tem interesse na contratação do jogador, mas tem também a concorrência do Santos e também do Vasco. O jogador, o Ronald, tem 24 anos de idade. O Suécia da Inglaterra diz que aceita negociar o jogador só em caso de venda definitiva. A pedida inicial gira em torno de 2 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 12 milhões e 700 mil reais. O Corinthians quer o negócio através do empréstimo. O Corinthians não tem dinheiro. Esse é o grande problema do Corinthians, né? O Corinthians quer contratar, mas não tem dinheiro. Aí fica realmente muito complicado. O Ronald foi revelado pelo Atlético Goianiense, passou ainda por Grêmio Anápolis e pelo Guarani, antes de se transferir para o Estrela Amadora de Portugal.
E a sua chegada ao Suécia aconteceu em 2024, quando ele foi contratado por 1,5 milhão de euros. Né? É o jogador, portanto, que o Corinthians tem interesse na contratação. Bom, galera, esse foi o vídeo. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Qual reforço mais te anima para a temporada? Qual menos te anima? Na minha opinião, vai ser bem difícil esse mercado do Corinthians pela questão financeira, e a maioria dos nomes que estão sendo ventilados não me anima nem um pouco. Parece muito aquela contratação de jogador mediano que vai chegar, não vai ter muito espaço, vai gastar dinheiro do Corinthians e vai embora. O único que me animou dessa lista foi o Elinho, que é um jogador que se destacou muito bem no Bragantino, me parece um jogador de qualidade, driblador, no ponta driblador, inclusive marcou um golaço no Corinthians, na Arena Corinthians. Então é o único nome que me anima e que eu apostaria para tentar contratar realmente. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Antes de sair, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Até o próximo vídeo.